Então, caso o Andrino seja demitido, acho que o Goiás iria atrás de outra possibilidade, além do Eduardo Pinheiro, que é um menino que tem muito talento, mas não tem experiência e couro grosso para esse momento que o Goiás está enfrentando, né? Então, assim, eu mandaria o Andrino embora, já teria mandado o Andrino embora. O Ventura também, não sei se eu manteria ele para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu iria atrás de um outro profissional mais experiente. E eu defendo o nome aqui, Danilo, que talvez você me xingue quando eu falar o nome aqui que eu defendo. Eu acho que sim, não sei. Para diretor ou para treinador? Para diretor executivo. Diretor executivo de futebol. No lugar do Andrino? Na vaga do Andrino. Não sei se eu falo, Matheus, você acha que eu falo o nome que eu defendo? Pode falar porque eu sei qual que é. Hélio dos Anjos. Eu contrataria o Hélio dos Anjos para ser o diretor técnico do Goiás. Mas ele quer abandonar a carreira de treinador? Fiquei sabendo que quer. Ou seria só provisório? Fiquei sabendo que uma proposta do Goiás para essa função ele aceitaria. E a minha fonte é muito boa. Você sabe a minha fonte, Tim? Minha fonte é muito boa. Eu só vejo boa e próxima dele. Eu sei o que o Danilo pensa. O Hélio dos Anjos, se ele... Realmente ele tem que estar decidido. Porque senão, Thiago, você traz outro problema. O Hélio hoje, ele tá com a vida dele resolvida. Porque Sabe o que ele tá fazendo agora? Ele é treinador de futebol. Aí ele vem pra função de gestor, de gerente de futebol, pra comandar o treinador do clube, vai ter um choque. Ele tem que vir realmente preparado pra função que ele vai exercer agora. Se o Goiás pensa em trazê-lo pra substituir o Andrino, né? E esquecer a carreira. Eu não tô dizendo que o Goiás pensa, eu estou dizendo o que eu penso. Sim. Pra mim, o Hélio dos Anjos, nesse momento, é o nome ideal pra ser o diretor de futebol do Goiás. Diretor de futebol do Goiás, o nome ideal é o Hélio dos Anjos. Você sabe por quê? Pelo menos raça esses caras terão. Pelo menos entrega. Não, pelo menos cobrança eles terão. Demais da conta. É o que falta no Goiás. O que falta no Goiás nesse momento. Hélio dos Anjos para treinador eu não contrataria. Agora, para diretor executivo, eu já teria contratado há muito tempo. O Hélio sabe mais de bola do que esse Andrino, não tem nem comparação. O Hélio, assim, o Andrino, ele tá numa mesa no pit dog, sabe, Danilo? Assim, comendo um x-tudo, um podrão gostoso, bacana, com aquele creme. Maionese. Aquele creme de diabético, não é nem creme de morango, não, é creme de diabético. Você bebe e já sai de lá doente. O Andrino chega, ele não pode sentar na mesma mesa. O Hélio dos Anjos fala assim, ô, meu velho, vaza, meu velho, vaza. Não tem comparação. O Hélio é um cara assim, que ele é um autodidata do futebol. O Hélio sabe de tudo, cara. É bom de mercado, é bom de contratação. A visão dele. Diferente, né? Vai ter que saber lidar com o empresário. Eu não mexeria com esse Andrino nem a pau. É uma outra... Manda esse cara embora. Uma outra função. A raiva desse Andrino. Andrino. É um nome que tem um vínculo com o Goiás, né? O que o torcedor esmeraldino reclama muito hoje, uma das coisas que reclama em cima do Andrino, é justamente ele não ter essa identidade com o Goiás. O Andrino não sabe da história do Goiás, não viveu aqui, não é torcedor do Goiás. Hoje eu imagino que entre ele e o Hélio, o torcedor não teria dúvida em termos dessa proximidade com o clube. O Hélio, sim, o Hélio já tem uma identidade com o Ele conhece a história do Goiás. Já sabe muito bem, a essência do Goiás. Da história, uma história vitoriosa do Goiás, e realmente ele tem essa E o Wesley continuaria lascado, né, Matheus? Com o Hélio dos Anjos também. Mas aí ele não é o treinador. Não pescaria nada pra ele. Mas aí ele não seria o treinador. Aí é o que eu tô te falando, entendeu? O Hélio não poderia escalar. Ele teria que cobrar do treinador. É diferente a função. Eu já acho que o Hélio, cara, ele tem que estar muito preparado para essa função. Ele tem que estar muito preparado para essa função. Afinal de contas, quando ele foi treinador do Goiás com a chave do Goiás. Não sei se vocês se recordam disso. Ele mandava no futebol, na cozinha, na portaria do Goiás, na presidência do Goiás. É disso que o Goiás tá precisando, meu amigo. O Goiás não tem gestão hoje não, Matheus. Só que na função de treinador, cara, eu assim, não sei, né? É uma experiência nova pra ele, é uma experiência nova pra gente ver como que queria reagir. Uma coisa é fato. Ele ama o Goiás, ele tem a cara do Goiás e ele sabe o que o Goiás precisa. Vou te dar uma informação. Isso aqui é informação. Isso aqui é informação. Né? Mais uma informação. O Hélio dos Anjos viu o clássico da equipe do Goiás contra o Vila Nova. O jogo que o Vila Nova ganhou aqui com aquele erro de arbitragem. O Hélio ficou ficou da vida. Se ele ficou pistola. Goiás, ele falaria um monte. Ele comentou com um amigo meu, falou, olha aí, gente, como que joga um clássico desse jeito? Não tem alma, não tem coração. Isso aqui é informação, e as informações que eu dou, eu sou responsável por elas, ok? E nunca fui desmentido, porque eu sou um cara muito bem informado. Quando eu dou informação é porque eu tô sabendo o que eu tô falando. O Hélio dos Anjos viu o jogo do Vila Nova contra o Goiás e ficou pistola com o rendimento do time e com a falta de entrega. Se ele tivesse aqui no pós-jogo... Isso aqui é informação. O pós-jogo, o Hélio meteria a boca. Assim, literalmente falando da federação, de arbitragem, coisa que o Goiás aquele dia não fez nada, né?
pós-jogo, foi deixar para falar dias depois e de maneira bem mais amena, né, do que pedia aquele momento, né? Então o Hélio, sem dúvida nenhuma. Nesse ponto, o Hélio brigaria mais. Olha aqui, o chat tá bombando já. Fábio Barbosa, depois desse comentário do Thiago, vou desligar o rádio e tomar o remédio. Ele tá ficando doido. Eu tô quase levantando aqui, Thiago. Cara, mas a gente cobra muito essa situação de alguém com a identificação com Goiás, né? Trazer esses nerdzão aí, cara, não dá, não. Falta nomes, né? Tudo na vida tem o tempo, E uma outra informação para os senhores aqui, querem? Já passou, Hélio dos Anjos no Goiás já deu, já foi. Vocês querem uma outra informação aqui? Dependendo da função, pode ser gestor. Vai, repórter, fala mais outra informação. Mais uma informação. Eu sei que o Paulo Rogério tem um bom relacionamento com o Hélio dos Anjos. Bom relacionamento mesmo. O Paulo respeita muito o Hélio e a recíproca é verdadeira. O Hélio respeita muito o Paulo Rogério. Muito mesmo. Os dois têm um bom relacionamento. Não quero dizer nada. É apenas uma informação. Cara, a vida a gente tem que andar pra frente, não pra trás. Eu penso assim, sabe? Cada um tem opinião, vocês não precisam concordar com a minha, nem eu com a de vocês, mas... 99% a gente não concorda com você, né, Danilo? Quase em todos os momentos, eu né? ainda tô aprendendo, não, mas eu vejo... Não é aprendendo. Eu tenho que aprender. Não, você já aprendeu, dias, claro. tanto que você dá repercussão. E o povo do Atlético te ama. O povo do Anápolis agora também tá apaixonado em você. Mas isso aí, Danilo, mas não é errando, é dando opinião. Isso aí é uma colocação do Thiago, não é uma colocação do Goiás. É bom a gente deixar isso bem claro. Mas e cabe mais análise mais profunda se um dia o Goiás tiver o interesse em trazer o Hélio dos Anjos para a função de executivo de futebol. Aí é uma situação que cabe uma análise melhor, cara, porque seria uma função nova. O Hélio dos Anjos, não. se ele viesse como diretor de futebol, ele teria que vir aqui sabendo que ele vai ser diretor de futebol e não querer arrancar a vaga do treinador. Derrubar o treinador. Não tá achando treinador no mercado. Eu vou tocando aqui, aquela coisa toda. PC Guzmão, ele teve que sucesso aqui como gestor? Não, mas a função... Ele não foi gestor aqui no Vila Nova em momento algum. Não foi ele foi um gerente de futebol. Frontino era o diretor e ele era o gerente de futebol. Momento algum ele foi gestor aqui no Vila. Agora, o Hélio dos Anjos, ele pode conhecer o Goiás, ele pode conhecer o Paysandu, mas não quer dizer que ele tem talento pra isso, Tim. Pra qualidade, pra exercer uma função de... É o que eu falei, função diferente, né? Diferente, cara. Não vamos longe não, já que o Thiago fala que tem que trazer um que conhece. O Thiago Escuro, que era do Red Bull Bragantino, hoje tá lá na Europa, um case de sucesso altíssimo. Ele não conhecia a história do Red Bull Bragantino ou do Bragantino passado. Não, mas o Bragantino não tem história assim também não, meu amigo. O Bragantino era um time de empresário, a gente tá falando aqui de uma instituição quase centenária, gigante do tamanho do Goiás. Eu não Bragantino com o Goiás, estou comparando que você falou que o cara tem que conhecer a instituição. Não. O Escuro não conhecia a história do Bragantino, que foi campeão paulista em 91, não foi? Com o Luxemburgo, se eu não me engano? Lá atrás, não lembro o ano. Danilo, entenda... não tinha ligação, nem era nascido. Entenda a minha situação. O Goiás vive um momento sem precedentes. Certo. Sem precedentes. E para momentos sem precedentes, às vezes você precisa de soluções sem precedentes. Cara, mas andar pra Se fosse frente... há 2, 3 anos atrás, eu jamais defenderia o Hélio dos Anjos aqui, uma função que ele nunca foi testado. Mas o momento pede isso. Mas você que é um cara bem informado. O momento pede isso. O momento pede que o Goiás tenha lá dentro alguém que entenda, que saiba o que é o Goiás. Que sofra junto com o torcedor. O Hélio dos Anjos, ele é esmeraldino, cara. O Hélio é um baita de um profissional, um cara extremamente profissional. Mas você acha mesmo que ele vê o Goiás jogando e não sente nada de especial? O Goiás mudou a vida dele. Não, Goiás mudou a carreira dele. Ele tem respeito pelo Goiás, ele gosta do Goiás, ué. Essa questão de gostar, de ter identidade com o Goiás... Até arrepiei aqui, tio. O Hélio tem. Isso é... Tô arrepiado aqui. Cara, tudo na vida tem o tempo. Pra mim, o Hélio tem. O que fica, pra mim, dele. a dúvida do Danilo, e eu também teria uma dúvida em cima da questão de função. Ele não vai ser treinador. Esquece carreira de treinador. Ele vai encerrar a carreira dele. Porque não adianta vir pra cá, como o Matheus falou, ele vir pra cá e na primeira oportunidade que tem, ele derruba o treinador e ele assume. Aí não, aí vira bagunça. Ele tem que saber assim, vai vir... Primeiro, a possibilidade do Andrino cair. Dias atrás, até o André trouxe isso, ninguém sabe tão bem como o André dentro do Goiás. A possibilidade da queda do Andrino ser maior do que a do Jair. Né, que seria um feito, seria algo diferente, que normalmente o treinador é o primeiro a cair quando a coisa não funciona, mas já seria um feito se o Andrino saísse primeiro do que o Jair. Aí faltam nomes, sem dúvida nenhuma. O Goiás, hoje a gente falando no mercado, a gente não teria um nome com essa identidade com o Goiás. O Hélio seria esse nome, que teria uma identidade com o clube. Agora é a questão de mudança de função.
É a capacidade do Hélio de ser um executivo de futebol, de lidar, de tratar com o empresário. O Andrino Etting, o Hélio dá conta também. Não, Thiago, não é isso. Mas é Thiago, deixa eu te diferente. explicar uma coisa. Me explique, em nome das maiores marcas brasileiras. Aproveite na Vesa Aparecida, novo Citroën Aircross 2025 SUV mais charmoso do mercado, a partir de R$ 109.990 na Vesa Citroën Aparecida. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Vedacil, vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Realiza construtora, você sonha, a gente realiza. E a Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape. Ligue agora, 6232-726666. Acesse acamargo.com. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Deixa o teu like no canal do YouTube, hein? Eu fico rindo aqui, porque cada mensagem que eu tô recebendo, Manelão mandando mensagem lá da Belcar Caminhões. Grande Manelão. Daqui a pouco te respondo, tá, Manelão? E o Lindomar também, o Lindomar tá ligado? Nossa, ele tá apaixonado em tudo que você falou. Ele tá fechado comigo, lindo? demais. Ô, lindo, me manda uma Cara, tem que passagem amar o então, pra clube, gente se é isso abraçar aí. pessoalmente e tal. Isso aí, Bélgica, Lindomar. eu vou, viu? Mas, cara, o ponto do Hélio dos Anjos, que eu e o Tim tá querendo colocar aqui pra todos vocês, é ele respeitar a função dele e tocar a função dele. E eu vou te dar um exemplo. O Hélio dos Anjos, no ano passado, pelo Paysandu, eu não me recordo depois de qual jogo que foi, porque eu sempre vejo a coletiva de pós-jogo do Paysandu. Mas teve uma coletiva dele que ele falou assim, ele sempre coloca o Hélio dos Anjos como o ele, né? O Hélio dos Anjos não é diretor de futebol. O Hélio dos Anjos não é gestor de futebol. O Hélio dos Anjos é treinador. Eu saí de ser jogador para ser treinador de futebol. Eu gosto de ser treinador de futebol e eu vou ser sempre treinador de futebol. E assim vai ser. Então, ninguém vai querer me mudar, me tirar da função de treinador para ser diretor de futebol. Então, assim, me causa um pouco de contradição a situação da sua informação, que eu, Não é logicamente... informação. É um sentimento que eu trouxe aqui. Mas a informação é que ele viu o jogo do Vila quer saber, com Goiás. já que você é bem informado, Sim. o Hélio, ele teria o interesse Acho de que ser sim. executivo? Se fosse o Goiás, eu acho que sim. Se fosse o Goiás, eu acho que sim. Esse é o ponto. Agora, ele não poderia chegar aqui, ser o diretor de futebol, e daqui a pouco começar a queimar. O Jairzinho, não dá certo. Aí ele começa, não, vou fazer só 2 jogos aqui até a gente achar um treinador. E aí ele vai Mercado ficando. tá difícil, né? Vai arrastando. Então, assim, eu acho que ele poderia dar certo como diretor de futebol, tá? Pela Ele tem identificação, perfil, Matheus. pela identificação dele que ele tem com o Goiás, e o Goiás precisa disso, de um cara que tem o DNA do clube, mas ele tem que respeitar a posição, entendeu? Se ele querer buscar alternativas, entrar como até um auxiliar de treinador, aí não dá certo. Eu buscaria o Mancini para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Hélio dos Anjos, diretor de futebol. Olha o Danilo, ó. Seria a minha dupla. Mancini, Danilo. técnico, Meu Deus, e o Hélio dos igual Anjos, o cara diretor falou ali, executivo. é melhor O Danilo. ouvir do que ser surdo. O Danilo Ué, foi aquele jogador ciscador também. Igual o Aí Sli, sim, não, aí sim igual o gigante Michael. acordaria. E aí, Ciscador, o Hélio dos Anjos deve ter dado fim nele. Fala assim, não, pode dar ali, né? Deu nega nele. Aí. Não, independente do que o Hélio tem a história dele, quem sou eu perto da história do Hélio? Não, Mas ele te longe dispensou, disso, né, não, Danilo? longe Porque disso. você não é volante forte, Não, eu né? tô É. olhando pra frente, Forte. cara. Tô olhando pra frente. Pra mim já passou o tempo Não sei, esse do Hélio no Danilo aí Goiás. dispensa que ele só fica impedimento. Toda hora tem pedido. Já deu, isso aí é um retrocesso dos Você grandes. trabalhou com ele quantos anos? Não, eu subi da base. Ah, entendi por que agora. deve ter Entendi. subido demais. Entendi. Não, eu fazia só treinos, ele não queria, mas... Ah, por independente- isso, Não, então. mas ele nunca quis a independente base, Hoje, né? independente disso, eu tô analisando aqui o futuro. Pra mim, o Hélio dos Anjos já deu. A história dele com o Goiás foi bacana e bonita e ponto. Não tem que ficar com esse retrocesso de buscar o cara porque tem identidade e gosta do clube. Tem que buscar um cara que vai contratar bem, um cara que é profissional, um cara que vai chegar aqui, entende futebol, vai olhar, vai montar um time de scout, igual lá no Botafogo. Aquele técnico não é possível que conhece mais futebol. Ele não tem identidade nenhuma com o Botafogo, chegou lá, montou um time de scouting, falou, ó, capta jogadores, vai lá na Arábia, busca um Tiquinho Soares lá, vai não sei aonde, buscou, montou uns caras que entendem de bola, daquele negócio redondo, que sabe analisar scout, jogador, velocidade, aceleração, lesão. Ele não é diretor de pré-lesão. futebol não, tá Uai, vendo? mas Ele é analista de sistema. Monta então, tá? exatamente, pronto. Ele montou um time completo, não é só um diretor, não, isso aí é um analista cara de sistema. sentado no ar-condicionado, o Hélio dos Anjos falando que é jeito antigo dele, É vai lá, ô, desempenho. você quer vir pro Goiás ou não quer? Então tchau, rapaz. Não é assim não, o futebol modernizou. Não é Vamos não. olhar pra Não é frente, não. esse Não, assunto aí. não, se
falou assim, então, tira o Jorge Bravo lá do Vila, que tem identificação com o Vila, e traz um cara lá de São Paulo. Tira o Watson. Tira o Watson e traz um cara do interiorzão de São Paulo, vai dar certo. 2h10 da tarde agora, eu consegui o que eu queria, virou um negócio doido aqui, meu telefone. Rapaz, um amigo que eu amo, eu adoro esse amigo meu, adoro. Ele mandou pra mim aqui, ó, qual a ligação que o português que assumiu o Flamengo tem com o Flamengo, qual a relação do diretor de futebol do Vila Nova com o Vila Nova? Amigo que eu amo, que eu sou apaixonado, tem casos e casos. Casos e casos. Isso aí é em cima do que o Danilo tá falando. É porque o Goiás hoje, o Goiás é um clube sem identidade. O Goiás é um clube sem identidade. Duas coisas que eu faria nesse momento. Não que eu ache que o estatuto é o responsável pelo momento horroroso que o Goiás passa. Não. Com o sistema presidencialista, o Goiás também já estava em ruínas. O Goiás também já não ganhava mais campeonato goiano e tudo mais. Mas neste momento, de forma emergencial, eu mudaria o estatuto. Eu voltaria a ter presidente. Eu voltaria a ter um presidente lá à frente. Você entendeu? Entendi. Contrataria uma pessoa com ligação com o clube para ser diretor de futebol. Mas essa questão do diretor. Porque do jeito que tá hoje lá, tá muito fácil para jogador, não tem pressão. Do executivo de futebol, da maneira que é o Goiás hoje, com essa questão da gestão, ela não pode ter só a questão de identificação. De identidade com o clube. Que identidade coloca o garoto? Põe o Eduardo Pinheiro, então. Ele tem identidade, tem nome, tem o nome da família que comandou o Goiás por mais de 50 anos, ele tem uma identificação com o clube. Mas é a questão que hoje tem que ser olhado muito também, a questão da capacidade. A capacidade da função, de saber lidar com empresários, de ter comando, é o que a gente sente. O que a gente mais sente falta no Goiás hoje? Comando. É de saber cobrar do diretor de futebol, que cobre do treinador, que cobre do jogador, que defenda o clube, independente se ele tem identidade ou não. O Andrino, na função que ele tá, ele tinha que aparecer mais. Ele tinha que ser um cara mais presente, um cara pôr na cara ali pra aparecer, pra realmente defender o Goiás quando precisou, quando o Goiás foi prejudicado, pra dar explicação pro torcedor esmeraldino quando o Goiás tropeça, como tropeçou ontem, pra colocar o torcedor atento ao que está acontecendo dentro do clube, pra tomar decisões de tirar jogadores que estão atrapalhando, como teve o ano passado, aí o seu Mancini que teve que fazer a função que era do Andrino. Então o que o Goiás precisa, em primeiro lugar, é um comando, um comandante, um executivo que mande, que realmente comande. Que execute. Aí se ele vai ter a identidade com o clube, melhor ainda. Mas se não tiver e fizer tudo isso que eu falei, serve também.